Agora, veja, até mesmo esse resultado do Vitória tem um fator que você pode olhar para o copo meio cheio. Trouxe o Juventude para a briga. Então, na briga, Vitória, Juventude, Criciúma, Bragantino, o Corinthians tende a levar vantagem porque gastou tudo que gastou para montar um time e terá time em melhores condições do que esses. Então, acendeu uma luz no final do túnel para o Corinthians essa rodada. Mais a derrota do Fluminense, embora o Fluminense ainda com um jogo a menos. Mas acendeu, sim, uma luz no fim do túnel em relação a rebaixamento. Agora, claro, o clima mudou com a vitória sobre o Fortaleza, já havia mudado de alguma maneira com a vitória sobre o Flamengo, e aí essa contratação milionária que ainda há que ser testada, né? A vitória das Brabas também colabora para o clima. O clima de manhã lá em Itaquera estava uma coisa assim de futebol masculino, uma festa e empolgação e tudo mais. A hegemonia do time feminino é menor do que já foi nos anos anteriores. O time mudou muito, o treinador mudou, não é a mesma qualidade de futebol, pelo menos por enquanto, mas tem um clima favorável no Corinthians que precisa ser mantido amanhã. Eu não tenho a mesma certeza de que tem o âncora em relação ao Leão do Psi. Também detesto essa história do Lion, acho uma bobagem, uma coisa, uma papagaiada. Mas não descarto o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um time melhor do que o do Corinthians. Se vai conseguir enfrentar. Se vai conseguir. Oi? Se vai conseguir enfrentar Itaquera, não sei. Não sei, porque amanhã o clima vai estar de empurrar o time, sem dúvida alguma. Mas não está terminado. Poderia ter eliminado o Fortaleza no primeiro jogo se o Magno, o Thales Magno, não perde 2 gols que a avó dele faria. Ali sim, com 4-0, era fatura liquidada. Com 2-0, não é uma fatura liquidada, embora o Corinthians seja favorito para ficar com a vaga. Arnaldo, me ajuda aí, vai. O Corinthians já passou, me ajuda. Já escapou do rebaixamento, ou não? Quem perde por 2 gols em casa na eliminatória está virtualmente eliminado mesmo. Você não precisa ter tanta cautela, né? De fato. O Corinthians é muito forte em casa. E quem perde por 2 gols em casa já tá. E acho que o Fortaleza teve uma reação importante no Brasileiro, no jogo seguinte contra o Bahia, para se manter na zona de Libertadores, pelo menos para o ano que vem. É isso. E acho que tá muito digno. A campanha no Brasileirão é muito boa. Também não acho que tenha forças para buscar Botafogo e Palmeiras. Mas se ficar entre os 4, será um grande feito. Vai jogar Libertadores, fase de grupos lá no ano que vem. É isso. Não perdeu 2-0 na ida. E aí. E é assim, né? Perdeu, eu já não acho hoje. Que tá. A gente tem cheio de dedos para falar do Corinthians. Depois da janela do meio de ano do Corinthians, quando contratou 500 jogadores, vários titulares, o time do Corinthians e o elenco do Corinthians já não são aqueles que a gente falava do primeiro turno. Não, é outra coisa. Se você reparar como está jogando hoje o Corinthians, o grau de confiança, Coronado entrando, como foi bem em Fortaleza, entrou bem contra o Atlético Goianiense. Tá? O estágio de confiança do Corinthians é bem grande. O Corinthians tem boas chances nas 2 Copas. E tem boas chances de escapar. Porque investiu para isso, rasgou, arrombou o cofre, fez de tudo. E hoje o time do Corinthians tem vários bons jogadores. Mudou muito a realidade do Corinthians. Foi o time que mais mudou depois da janela de meio de ano. Mais até que o Botafogo, que o Botafogo já era bom, ficou melhor ainda. O Corinthians era ruim e ficou bom. O time do Corinthians tem muitos bons jogadores. Né? E assim, não dá para medir o nível. Se você pegar só os jogos do Brasileiro, os 2 últimos, ele pegou o melhor time e perdeu no Newton Santos, 2-1 para o Botafogo. E pegou o pior time e ganhou em Itaquera. Esses 2 jogos não são o parâmetro. É a sequência que vem o Corinthians e como ele melhorou nos últimos tempos. E ele pode
encarar o Flamengo hoje numa semifinal de Copa do Brasil? Pode. Ele pode chegar à final da Sul-Americana. Se passar do Fortaleza, praticamente já passou, é Atlético Paranaense ou Racing. Então ele tem chance de sonhar com as duas Copas, sim. Agora, e o Corinthians hoje não vive a paura do rebaixamento, não vive mais. É que o Juca falou, o clima é outro, é completamente outro. Ainda não saiu, e tem em 11 partidas, 6 em casa agora no Brasileiro, 5 fora. Uma delas, o São Paulo vendeu o mando para Brasília. O Corinthians não tem muita dificuldade de ganhar no Morumbi nos últimos anos, vai jogar em Brasília. Mesmo que for torcida única, é um campo neutro. Então, eu acho que o Corinthians está num caminho bem diferente do que estava há 40 dias aí, antes de ter essa janela de meio de ano. Saíram do banco no sábado 2 jogadores que somados custam perto de $1 milhão mês. É isso mesmo. Memphis Depay e Igor Coronato. Os dois juntos custam quase... Talvez custe isso com os encargos, né? Que um é de 3 milhões, outro de 2 milhões. 5 bilhões de reais. Se meter os encargos aí, 5,4 mais ou menos daria aí $1 milhão mês. $1 milhão mês. 2 jogadores saíram do banco. E aí a importância de se falar da inexistência de fair play financeiro. Os adversários do Corinthians na luta contra o rebaixamento são times de orçamento modestos que não estão se endividando até a raiz dos cabelos. Estão lutando com as armas que eles têm. E o clube que deve 2,3 bi, segundo a sua diretoria revelou na semana passada, né, os números atualizados, contrata a rodo. Problema nenhum. Vamos lá. Então vai escapar. Claro que vai escapar do rebaixamento. Agora, é correto isso? É honesto isso, esportivamente falando? Tem cabimento isso? Com todo o tamanho que tem um Corinthians, precisar disso aí para ganhar do Criciúma, do Vitória, desses times que estão ali, Cuiabá, né, Juventude. O Bragantino não conta que o Bragantino pertence a uma multinacional. Está louquinho para entrar nessa brincadeira também, né? Que está muito mal o Bragantino. Né? Já entrou na brincadeira, está na briga ali também para não cair. Uma péssima campanha do Bragantino. Mas, porra, não dá, né? Não tem cabimento isso. Não é possível. E tem colegas que fazem, não, sempre foi assim. Muita coisa sempre foi assim, né? E mudou na sociedade e no futebol. Isso não é correto, isso não está certo. Coloque-se no lugar dos torcedores desses times. Estão lutando com as armas que têm contra um adversário que é muito maior, mas que não deve a Deus e ao mundo, tem uma dívida colossal, e contrata jogadores caríssimos como se não houvesse amanhã. Lá depois, na frente, vê o que acontece. E eles é que vão, um deles é que vai vagar, vai passar uma temporada, pelo menos, na Série B, e o Corinthians vai escapar. É absurdo. Simplesmente absurdo isso aí. Mauro, tem um detalhe adicional, né? Quando você fala $1 milhão por mês, resta saber se paga, né? Resta saber se paga. O patrocinador vai pagar, né? O patrocinador vai pagar. Essa história se repete. O patrocinador está com as contas bloqueadas, Mauro. Pois é, mas o pessoal acredita. E sabe o que me impressiona, Juca? Assim, existe, assim, eu conheço vários corintianos, pessoas... Tem aquele torcedor que não pensa muito e tal, né? Mas tem pessoas esclarecidas, pessoas sabem que você... E que também embarcam nessa onda. Outra coisa que é importante pensar, qualquer coisa vira a SAF. As pessoas continuam achando que a SAF é um mundo maravilhoso. Pesquisem sobre times que têm donos do futebol internacional. Histórias de sucesso e histórias de fracassos retumbantes. Claro, tem de tudo. Claro. Aliás, o Lyon continua com problemas lá na França e pertence ao mesmo grupo que é dono do Botafogo. Isso. A vida não está fácil para o Lyon, que é um dos grandes da França. Né? Aqui, o Jean Marcelo fala, boa parte da mídia já está passando pano para gastação de dinheiro desenfreada. Diz aqui o Jean Marcelo, o Manchester City também. Jean Marcelo, boa parte da mídia já passando um pano para essa gastação de dinheiro desenfreada lamentável, diz ele aqui. E também mais mensagens aqui, eu já vou pegar aqui. Bom, o implacável Ricardo falou, o falecido Domingo Bosco dizia, o risco de você ter um jogador ruim do elenco é que um dia ele acaba jogando. Felipe Melo é um ex-jogador em atividade, diz aqui o implacável Ricardo. E o Alexandre ótima lembrança, Domingo Bosco. Faltam 500 likes. Faltam 500 likes.